A paz, Senhor, irmãos. Vamos continuar a nossa aula sobre princípios de liderança. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, eu volto a insistir diante do Senhor. Que o Teu Espírito prepare cada coração, abra o entendimento, abra a vontade, para que as pessoas se disponham a ouvir a Tua palavra e assimilá-la, a inserir nas suas vidas, a renovar as suas mentes com os Teus princípios. Que o Teu Espírito esteja preparando esses corações para receber a Tua palavra. E que a Tua palavra entre, penetre, transforme e produza fruto em nome do Senhor Jesus. Dá-me, Senhor, a sabedoria do Senhor. Dá-me palavras, ó Deus, naturais que representem as verdades espirituais em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando esta aula. Que ela seja frutífera, que ela seja determinante na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então nós estamos falando dos princípios básicos e daquilo que é essencial para a liderança. Evidentemente que liderança é infinitamente mais do que o que estamos falando, mas precisamos ter uma base. Precisamos ter coisas que são os alicerces que nós construiremos as outras coisas sobre elas. E nesses dias, com essa matéria, estamos lançando as bases da liderança. Outras matérias virão refinando e trazendo mais princípios a serem estabelecidos sobre essa base, sobre a liderança. Então não pense que isso é tudo sobre liderança. E nós estamos na quarta parte, que é desenvolvendo a nossa liderança. Estamos no ponto que estamos falando sobre as indispensáveis características de um líder. O que é necessário para que faça parte da sua liderança, para que ela seja verdadeiramente prevalecente, para que ela seja verdadeiramente frutífera, para que você seja uma pessoa que verdadeiramente influencie com fim proveitoso aqueles que estão à sua volta. Então, dessas características nós já falamos algumas. Nós falamos sobre a integridade. Integridade que, no meu entender, depois do Espírito Santo na sua vida, é o seu bem mais precioso. É algo que vai gerar confiança nas pessoas no tocante à sua liderança. Às vezes as pessoas podem até olhar e achar que determinados líderes são muito bons, mas não confiam neles. Do que adianta? São bons, mas eu não quero estar junto. São bons, mas não dá para viver junto. São bons, mas eu não quero ser como ele. Porque tem aspectos muito bons, mas não é íntegro. Eu não confio nessa pessoa. Então sempre tem um pé atrás, sempre está desconfiado das motivações, das intenções com a pessoa. Nós precisamos ser íntegros. Integridade faz parte das características indispensáveis de um líder. E integridade é algo que se desenvolve. Você não nasce com isso. Você trabalha por isso. Você trabalha em favor disso. Você investe na sua vida e isso é desenvolvido na sua vida. Então a primeira característica, que talvez, na minha opinião, a mais importante, é a integridade. Mas nós falamos também sobre que cada líder precisa aprender a definir prioridades. Que é outra característica. São muitas as coisas que temos que fazer. E se nós não soubermos definir prioridades, o que nós vamos fazer primeiro? O que nós vamos fazer depois? Como que nós vamos conseguir fazer tudo que temos que fazer? Então, saber definir prioridades é algo importantíssimo. Falamos também sobre saber ouvir as pessoas. Ouvir com os ouvidos de Deus. Né? Os portugueses têm uma expressão, de vez em quando já ouvi, acho ela estranha. Ouvidos de ouvir. Às vezes eles falam assim, não, eu estava ouvindo com ouvidos de ouvir. Aí eu sempre, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, mas ouvido é sempre ouvir. Mas depois eu vi que o entendimento deles é muito mais correto e muito mais profundo do que o que eu estava pensando. Ouvidos de ouvir significa que verdadeiramente você está prestando atenção no que as pessoas estão falando. Você não tem uma expectativa de que a pessoa fale o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que ela tem para dizer. Nós precisamos aprender isso. Porque depois que eu ouço a pessoa, eu vou entendê-la. E depois que eu entendê-la, eu vou poder ajudá-la. Como que eu vou ajudar alguém sem compreender essa pessoa? Sem saber como ela está vivendo, o contexto que ela vive? Então eu preciso saber ouvir. Porque
A maioria das pessoas tem muita dificuldade em se comunicar. Quando você está aconselhando casais, você vê que 50% dos problemas deles é justamente a comunicação. Às vezes um casal vem conversar junto com você, você não fala nada, mas o simples fato de você estar presente e eles têm que falar de uma outra forma, porque você está ali presente, aí o outro fala, mas você não tinha falado isso. O outro fala, mas eu já falei isso a vida inteira. Você não fala nada. Eles só porque agora estão se comunicando de forma diferente se entenderam. Você nem fala nada. Por quê? A comunicação é ruim. Então as pessoas têm uma comunicação ruim. E nós, como líderes, temos que aprender, sermos exímios ouvidores, para ouvir as diversas linguagens que as pessoas têm para se comunicar. Quando nós entendemos as pessoas, fica muito mais simples ajudá-las. Nós falamos também sobre ter um olho clínico. Olhar e perceber que há algo diferente do padrão normalmente que a pessoa vive. E quando nós entendemos isso, nós percebemos isso, nós devemos abordar as pessoas e falar, o que está acontecendo? Porque as pessoas às vezes mudam justamente para chamar a atenção. E se você as lidera, se você é um líder, você precisa perceber. Porque você não pode impor para a pessoa que ela tem que, por exemplo, ser extremamente madura e todas as vezes que ela tiver um problema, ela deve vir, sentar com você, te procurar, ser extremamente clara, objetiva naquilo que está falando e que você vai falar, e aí sim você vai ajudar. Se você fizer isso, você vai liderar ninguém. Eu te diria que nem você é assim. Com certeza absoluta, tem coisas que envolvem a sua vida que você emite sinais e quem está te liderando percebe e vai conversar com você. Você, às vezes, fala algo que não é bem o que você queria falar, mas você falou aquilo só para chamar a atenção. Porque todos nós temos dificuldades em nos expor, em nos comunicar, ser extremamente claro, porque a nossa vida faz sempre uma confusão. Porque o diabo faz questão da confusão. É um caos. Deus entra justamente para organizar esse caos. Então, precisamos saber olhar para as pessoas e entendê-las. E perceber e perguntar. Depois disso, nós vamos poder ajudá-las. Essas foram as 4 características que nós vimos até agora. Então agora vamos continuar a falar sobre essas novas características. A 5ª, que é saber falar na vida das pessoas. Então, primeiro eu tenho que saber ouvir. Mas depois que eu ouço as pessoas, eu preciso saber falar. Sabe, irmãos, todos nós temos uma porta de entrada nas nossas vidas. Quando nós lideramos as pessoas, nós temos que descobrir essa porta. Jesus disse que está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra e ceia com a pessoa. Está escrito isso lá em Apocalipse 3:20. Então, para falar na vida da pessoa, essa porta tem que estar aberta. Só que a fechadura dela é só pelo lado de dentro. Não sou eu quem abro a porta, é a pessoa. Se Jesus bate na porta, imagina eu e você. Então não dá para você arrombar a vida de alguém. Você precisa perceber, lembra do olho clínico? Com aquela característica, você percebe o padrão da pessoa. E aí você vai perceber a porta de entrada da pessoa. E quando você entra nessa porta, quando você bate nessa porta, a pessoa abre, porque é a porta de entrada. Eu me lembro uma vez que eu conhecia uma mulher, ela ia nas nossas reuniões, e um dia ela chegou e falou para mim assim, pastor, o meu marido disse que preferia que eu estivesse numa boate do que eu aqui em reunião de célula. Eu achei isso tão ruim. Eu falei, mas eu preciso falar então com o seu marido, porque talvez ele não sabe o que é que aconteça aqui. E ela falou, pelo amor de Deus, você não faz isso não. Ele disse que se algum pastor chegar lá, ele mata. Eu falei, ótimo, é um bom motivo para morrer pregando o evangelho. Então eu vou lá conversar com ele. Ela falou, não vai não, isso vai ser uma calamidade pública. Eu falei, não, vou lá. Marquei o dia, fui eu e minha esposa. Cheguei lá, né, bati palma lá, ela veio até o portão, falou, vai embora, pastor, meu marido está aí. Eu falei, mas eu quero falar com ele. E aí, nós insistimos, eu e minha esposa, e entramos. Cheguei na sala, né, na casa dele, ele estava lá sentado vendo um jogo. E ele nem levantou para nos cumprimentar nem nada. E eu cheguei, falei, bom dia, aliás era boa tarde, era tarde.
e perguntei para ele, quem é que está jogando? Ele me falou quem é que estava jogando. Eu perguntei, você está torcendo para quem? Ele falou para o time. Eu passei a ser torcedor daquele time desde criancinha, naquela hora. E assisti ali o jogo com ele todo, não falei nada, assisti o jogo. Torci junto com ele. Ainda bem que o time dele ganhou. Nós comemoramos. Depois que terminou o jogo, aí eu falei, eu queria conversar com você. Ele falou, então vamos falar. Aí nós começamos a conversar, eu falei, olha, eu vim aqui para te dar uma satisfação, porque a sua esposa está lá reunida conosco e eu queria te falar o que ela vai fazer lá, ou o que nós fazemos ali. Porque eu imagino que se a minha esposa fosse em algum lugar, eu queria saber o que ela está fazendo, com quem ela está andando. E aí expliquei, falei, eu estou aqui para te dar uma satisfação. E para te falar que a gente te ama muito, porque nós já oramos por você. Lembra que você está desempregado há algum tempo? Aí mostrei que eu conhecia sobre a família dele, que nós oramos, clamamos a Deus, estávamos agradecidos, porque agora ele estava empregado. Olha, esse homem virou meu amigo. Aí depois ele foi para a cela, se converteu e está firme na igreja. Então, veja, existia uma porta para conversar com esse homem. Para dizer a verdade, até hoje eu não sei qual era a porta, mas eu achei essa porta e ele abriu. Mas a esposa dele não conhecia essa porta. A própria esposa. Então, nós precisamos, quando abordamos as pessoas, entender, existe um lugar de entrar. Você não pode tentar entrar pela janela, é o ladrão que entra pela janela. Você é o homem de Deus, você entra pela porta. Só que você tem que bater na porta certa. Você precisa entender e enxergar qual é essa porta na vida das pessoas. Quando você faz isso, você vai poder falar na vida dele ou dela. E ela vai te ouvir com alegria. E você vai ser bênção na vida da pessoa. Agora, eu te falo uma coisa, que foi o que eu usei lá com esse homem. Todos nós temos uma porta de emergência na nossa vida. É um coringa, é uma porta que existe em todas as vidas, que é a porta da consideração. Todos temos essa porta comum. Se a pessoa enxerga que ela é importante para você, ela abre essa porta para que você entre. E aí você poderá falar com ela e com certeza ela irá te ouvir. Então veja, eu fui lá na casa desse homem porque eu tive consideração por ele. Primeiro eu fiquei indignado com o que ele falou, mas ele não conhecia nada. E a esposa dele saía, ia para lá e não dava nenhuma satisfação para ele. Falei, eu vou lá dar uma satisfação. Eu cheguei e falei isso para ele, ó, eu vim aqui para te dar uma satisfação. Ele considerou-se importante, que verdadeiramente ele é. E era dentro do processo, era esposo. Ele é o líder dela. Como que eu não vou dar satisfação para o marido de uma mulher, sendo que ela participa das nossas reuniões? Então essa é a porta da consideração. Ele entendeu isso e abriu a porta. E eu entrei, preguei a palavra, ministrei, e o homem se converteu. Ele nem queria que a esposa dele fosse. Depois ele mesmo foi e ele mesmo se converteu. Então veja, quando as pessoas entendem, nós já falamos sobre isso lá no item 3, que é o foco da nossa liderança. Quando as pessoas veem que elas são importantes para você, a porta da consideração é aberta. E quando essa porta é aberta, você pode entrar por ela. E aí você pode falar. E aí a pessoa vai te ouvir. Às vezes você fala, puxa vida, eu estou com tantas boas intenções para com essa pessoa, eu tenho insistido tanto, mas ela não me ouve. É porque você está entrando na porta errada. Ou você às vezes nem está usando porta. Você está arrombando alguma coisa para entrar na vida da pessoa. E aí ela não vai aceitar isso. Então você precisa saber falar na vida das pessoas, mas entra pela porta. Cristo entra pela porta. Então você também tem que entrar, eu também tenho que entrar. Nós precisamos encontrar essa porta. Agora, depois que você encontra essa porta, não fale de qualquer forma. E muito menos de um jeito que pareça que você tem domínio sobre a pessoa. Lembre-se, você tem que ter influência para um fim proveitoso e não domínio. A hora que você vai falar com as pessoas, a sua forma de falar jamais pode expressar um autoritarismo sobre a pessoa. Porque isso representa domínio. Como Jesus disse, isso é assim no mundo. Isso não é assim na casa de Deus. São os governadores que dominam. São os líderes mundanos que dominam sobre as pessoas. No reino de Deus não é assim. Jesus disse isso claramente. Aqui é o seguinte,
Quem dirige é aquele como que serve. Então, quando você vai falar com alguém, não é numa forma de domínio. Não faça isso. Mas existe um limite para a conversa. E o limite é imposto pela pessoa. Não vai além disso. As pessoas, elas vão aceitando a conversa até um certo ponto. Depois de um certo ponto, se ela não quer, não force a barra. Isso levará a um desgaste no relacionamento. Afinal, a pessoa não está disposta a ouvir mais. Então não fale. Você só fala até quando a pessoa está disposta a ouvir. Você fala, não, pode parar. Se ela muda de assunto, você insiste, ela muda de assunto, você insiste, ela muda de assunto, para. Porque ela não quer mais ouvir sobre isso. E às vezes ela não tem toda a maturidade, não tem toda a liberdade para falar para você, para. Mas você tem que perceber esse limite. Então, a gente vai conversando com as pessoas, até a gente perceber, aqui é o limite. Eu não posso ir mais, porque ela não abriu mais. Você não pode chegar e falar, vai, fala. Ué, mas a pessoa não fala. Aí você fala, não, eu vou falar isso, eu vou entrar nisso. Mas ela não quer que você entre. Sabe, todas as vezes que eu tenho um relacionamento com alguém, eu pergunto para a pessoa, até onde você me dá liberdade para falar? É a primeira pergunta. Porque em cima disso é que eu vou me organizar. Se eu pergunto para a pessoa até onde ela... Primeiro eu pergunto, você me dá liberdade para falar? Se ela falar não, morreu o assunto. Se ela falar sim, eu falo até onde? E aí a pessoa vai dando a liberdade. Se você vai usando bem a liberdade que ela está te dando, daqui um dia você tem acesso a toda a vida dela e você vai poder ajudá-la muito. Agora, evidentemente que as regras são diferentes para quando Deus manda você falar algo. Então você tem uma palavra de Deus para falar para uma pessoa. Não importa a reação dela. Deus mandou, você vai lá e fala. Pode ser que a reação dela seja muito ruim sobre você ou com ela, ou dentro do contexto. Mas fazer o quê? Deus mandou. Agora eu te falo uma coisa. Não é toda hora, todo dia que Deus manda você falar algo para alguém. Então não fale com a pessoa, quando Deus não manda, como se fosse Deus que estivesse mandando. Isso é terrível para você e para o reino de Deus. Você não vai estar fazendo um serviço a Deus, você vai estar fazendo um desserviço quando você usa o nome de Deus para falar aquilo que você gostaria. Não faça isso. Fale com a pessoa e deixe claro. Se Deus mandou falar algo, fala, ó, Deus mandou falar isso. Depois você fala, não, agora vamos conversar aqui. E se a pessoa não quer, não conversa. Lembra, o jovem rico estava falando com Jesus. Jesus estava falando com ele, a conversa ia bem. Aí Jesus falou algo para ele. Ele virou as costas e saiu. O que Jesus fez? Mais nada. Talvez muitos de nós iam correr atrás dele. Falando, mas que é isso? Você não falou que ia ser bom? Por que você não vende tudo que tem? Olha a oportunidade que você está tendo de ser discípulo de Jesus. Mas não, Jesus não falou mais nada. Por quê? O jovem rico pôs um fim na conversa. Ele ouviu e tomou uma atitude. E Jesus respeitou. Se Jesus respeita as escolhas e as atitudes das pessoas, respeita também. Não vai além. Evidente que também, quando existe um relacionamento de corresponsabilidade, as regras também mudam. Isso será visto mais adiante. Então imagina, você está conversando, você discipulador está conversando com o líder de célula. Esse relacionamento existe corresponsabilidades. Vocês assumiram compromissos mútuos. Então a conversa não é dessa forma como estou te falando. Ela existem outros princípios além que precisam ser incluídos nessa conversa. Eu estou falando aqui de pessoas que você acompanha, que você influencia, que você lidera, mas ainda não foi estabelecido essas corresponsabilidades. Porque se elas forem pré-estabelecidas, a conversa ela vai caminhar um pouco diferente. Mas estou falando daquilo que é o normal de você acompanhar, de apacentamento em relação às pessoas. Então, saber falar na vida das pessoas é fundamental, porque você pode perceber o que a pessoa precisa, mas na hora de oferecer aquilo que ela precisa, você pode oferecer de uma forma errada e ela pode rejeitar. E todo o trabalho do Espírito Santo no coração da pessoa, para abrir o coração dela, para ela receber algo de Deus e ser transformada, vai se perder por conta de uma forma errada de ser falado. Então, aprenda a falar na vida das pessoas. Uma outra característica. Lembra que saber falar na vida das pessoas também é uma característica que se aprende, se desenvolve. Você vai perceber que todas as características têm esse padrão. Se aprende, se desenvolve. Isso é desenvolver liderança. Uma outra característica que não pode faltar nas nossas vidas é de um líder que é prevalecente, frutífero, que
verdadeiramente lidera como o Senhor. Um líder que é um bom líder, ele nunca procrastina as coisas. O que é procrastinar? É deixar passar. É ser lento para resolver as coisas. Então resolva rapidamente os problemas antes que eles cresçam. Enquanto você está esperando para resolver o problema, o diabo está trabalhando. Algo que seria simples resolver pode piorar muito se demorar a resolver. Então você viu, sabe que tem que fazer algo, faça logo. Sabe, Jesus mandou Judas, ainda que fosse errado que Judas escolheu fazer, mas Jesus falou, já que você escolheu, faça logo. Você vai me entregar, então vai logo e resolva o problema. Porque eu preciso concluir o meu também. Então nós não podemos procrastinar. Sabe, lá em Êxodo 8, do verso 9 a 10, quando o Senhor mandou a segunda praga ao Egito, o faraó primeiro tinha um coração duro. Ah, eu não sei quem é o Senhor, não vou ouvi-lo, não sei mais o que, vai embora. Mas isso aconteceu uma vez, na segunda vez, então a praga das rãs. Então estava destruindo o Egito. O reino do faraó estava sendo destruído. Não tinha jeito de avançar, não tinha jeito de trabalhar, não tinha jeito de fazer nada, porque as rãs invadiram tudo. E aí faraó vê aquilo e manda chamar Moisés. E fala para Moisés assim, ó Moisés, ora a Deus para que essas rãs desapareçam. E Moisés falou, então você agora submetendo? Naquele momento ele estava submetendo a Deus. Ele disse, sim. Aí Moisés perguntou para ele, quando é que eu devo fazer isso? Quando é que eu devo orar? Aí o faraó disse, amanhã. Amanhã você ora. Olha que absurdo. Sabe, não haja como o faraó. Quem procrastina é o faraó. O reino dele estava sendo destruído. Os oficiais procuraram e falaram, faz alguma coisa, faraó. Olha o que é que está acontecendo. Ele manda chamar Moisés. Eu imagino que se eu estivesse ali na hora, nunca queria estar no lugar do faraó. Mas se acontecesse algo assim, eu ia falar, agora. Dobra o joelho aí, ou levanta as mãos, mas faz algo, ora agora. Essas rãs têm que desaparecer agora. Não dá mais para aguentar isso. Mas não é disso, amanhã ainda ia passar 24 horas com todo aquele problema, sendo que a solução estava ali do lado dele, que era Moisés. Sabe, muitas pessoas, infelizmente, na liderança, elas procrastinam. Não fazem aquilo que deveria fazer. Não tomam as decisões que precisavam ser tomadas. Então você, às vezes, tem lá a sua família, seu filho está fazendo algo, você está vendo que ele está pegando o caminho errado e você espera ele se estrubicar para depois falar. Você tem que agir antes. Você está vendo que o seu casamento não vai para frente. Você está vendo que alguma atitude da sua esposa ou sua mesmo, ele não funciona, está prejudicando. E você aceita aquela atitude, está procrastinando. Você sabe que a sua vida profissional precisava de determinadas coisas serem incluídas nela para que você avance, mas você procrastina. Isso não é ser um líder. Nós não devemos procrastinar as coisas, nós devemos resolver rapidamente. Apareceu, eu entendi que eu tenho que fazer certa coisa, eu vou lá e faço. E tem que ser rápido. Eu entendi que eu tenho que abordar, que eu tenho que fazer um confronto, vou lá e faço. Isso precisa ser rápido. Todas as vezes que eu demoro, todas as vezes que eu espero além da conta, indo além da oportunidade que Deus me deu para resolver as coisas, isso vai trazer problemas sérios. Isso vai complicar não só a minha vida, mas vai complicar a vida dos outros. Porque o diabo não para de trabalhar. Abriu brecha, ele entra. E você precisa fechar a brecha rapidamente. Agora, no tocante a essa atitude, né, de não ser procrastinador, palavra difícil, nós podemos ser três coisas. Proativos é quando você antecipa os problemas. Você não espera nem acontecer. Essa atitude proativa, na verdade, ela é fundamental para o êxito da liderança. Porque você precisa perceber que determinada coisa acontecendo vai gerar um problema. E antes que gere o problema, você já toma uma atitude. Então você viu que alguém, todos os dias estava ali orando, e que agora não está orando mais. Mas ele não está orando, ele não está só orando. E agora começou a fazer algo que não deveria. Então você já está percebendo e sabe, isso aqui vai ter dor de cabeça. Então você já é proativo, chama a pessoa, conversa, pergunta por que você não está mais fazendo isso, olha o caminho, olha para onde você está caminhando. Veja, irmãos, um pequeno
pequeno desvio inicialmente, num final, pode estar completamente longe, pode estar em lados opostos. Mas começou muito pequeno. Olha, eu te afirmo uma coisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não anoitece santo e amanhece profano. Existe um processo que vai acontecer. São pequenas coisas que começam, que vai levando a pessoa a um caminho. Então, quando isso acontece, você tem que ter olho para ver e disposição para atuar. Tem que ser proativo. Você viu que aquele passo que foi dado é numa direção completamente errada. E aí você já antecipa, porque você sabe, no final isso vai ser uma tragédia. Aí você antecipa o problema, seja com seus filhos, seja com seu cônjuge, seja na sua vida profissional, seja com as pessoas que estão à sua volta, com seus parentes, seus familiares, com seus vizinhos, com os membros da célula, com os seus líderes, não importa quem seja proativo. Isso é fundamental para o êxito da sua liderança. Agora, eu posso ser proativo, é a primeira opção, essa é a melhor. Mas quando eu não sou proativo, no mínimo eu tenho que ser reativo. Reativo é quando a coisa acontece, nesse caso, você tem que tomar uma atitude. Você reage à atitude. Você reage ao problema, tomando uma atitude. Então, você devia ser proativo, não foi. Mas, no mínimo, tem que ser reativo. Aconteceu, tem que tomar uma atitude. E tome, faça algo, resolva. Porque se você não resolver, a sua liderança não vai para frente. E quando a sua liderança não vai para frente, os talentos não são multiplicados. E se os talentos não são multiplicados, outros não terão as mesmas oportunidades que você está tendo. E o reino de Deus não cresce. Mas acontece que Deus te deu todas as condições para que ele cresça. E te deu a responsabilidade de fazê-lo crescer. Na verdade, isso é mais do que uma responsabilidade. Isso é um privilégio. Não abra mão disso. Agora, se você não é nem proativo e não é nem reativo, sobra a terceira opção, que é ser negativo. Que é quando você não faz nada, mesmo depois do que aconteceu. Eu diria que isso é a última coisa que deve acontecer e vai ser uma tragédia na sua liderança. É quando você é negativo. Você devia ser proativo, que é aquela pessoa que antecede, vê e já age antes que gere um problema. Mas ele não é isso. Aí ele é reativo. Mas sempre, então, aconteceu, resolva. Mas tem outros que são negativos. Não foram proativos, não tomou atitude antes, nem foram reativos. Quando aconteceu o problema, ficaram quietos. Não fizeram nada. Foram omissos. Omissão é pecado. Jesus não aceita a omissão. Deus não aceita a omissão. O reino de Deus não trabalha com omissão. Todos aqueles que são omissos, eles estão em pecado. Então, veja. O servo lá da parábola do talento, que nós compartilhamos na nossa primeira aula, ele foi omisso. Ele ficou quieto. Ele foi negativo, pegou o talento, guardou e ficou quieto. Não fez nada. Foi duramente reprovado e julgado por Deus. Então não seja negativo. O melhor é ser proativo. Se não foi possível ser proativo, então seja reativo. Mas jamais seja negativo. Então, se acontecer alguma coisa, você se posiciona. Tem que ter posicionamento. Lembra da parábola do samaritano? Isso foi o que Jesus disse. O sacerdote viu o que aconteceu, passou de largo. O levita viu o que aconteceu, passou de largo. O samaritano veio e falou, eu não posso fazer de conta que eu não vi nada. Eu estou vendo o homem no chão. Eu estou vendo aí os problemas. Eu estou vendo o que aconteceu com ele. Eu preciso fazer algo. E fez. Jesus louvou essa atitude. Próxima característica. Saber resolver problemas. Isso é algo complicado, mas é algo que nós precisamos. Alguns princípios simples podem te ajudar muito a resolver problemas. Então, um bom líder tem uma característica. Essa característica, normalmente, você precisa desenvolvê-la muito, trabalhar muito, porque os problemas cada dia são diferentes e você tem que agregar experiência e sabedoria para poder resolvê-los. Agora, existem princípios para você resolver problemas. Eu espero te passar esses princípios, porque os problemas são vários, mas os princípios para resolvê-los são os mesmos. Primeira coisa, na maioria
os problemas não são verdadeiramente problemas. São dificuldades que vieram para nos treinar. Então veja, quando existe essa visão, poucas coisas poderão te parar. E aí, aquilo que está, às vezes, sendo chamado de problemas, na verdade, são grandes oportunidades. Não são problemas. Então você precisa enxergar problema como problema e oportunidade como oportunidade. Precisa fazer essa diferença. Se você enxerga qualquer coisa como problema, aí sim tem um problema. Porque, na verdade, os problemas reais são quase todos interiores. Na verdade é o seguinte, quando eu penso que o meu maior problema está fora, na verdade, esse é o meu maior problema. É eu pensar que o meu problema sempre está fora. Quando tem isso, isso verdadeiramente é um problema. Mas às vezes o que está acontecendo é uma grande oportunidade de você edificar algo. E se você chama isso de problema, você nunca vai conseguir resolver, ou se resolver, não vai resolver da forma certa. Jesus diz que nada que é fora pode me prejudicar, somente aquilo que vem de dentro é que pode me fazer mal. Falou isso lá em Mateus 15, do verso 17 a 20. Então, a primeira coisa é, o que está acontecendo é verdadeiramente um problema? Então você como líder tem que levar essa visão, que é uma forma de enxergar as coisas. É a velha história, o copo está mais ou menos vazio ou está mais ou menos cheio quando a água está pela metade? Depende do que você vê, da forma como você enxerga. E nós precisamos enxergar e separar. Isso aqui é um problema que precisa ser resolvido. Não, isso aqui é uma grande oportunidade. Eu só preciso superá-la. E quando eu superá-la, o maior beneficiado sou eu. Isso não é um problema. Isso é uma oportunidade. Então a primeira coisa para resolver problema é separar o que é problema e o que é oportunidade. Veja, resolver problema não necessariamente é retirar o obstáculo. Você pode até usá-lo em benefício próprio. Então, um exemplo notório da águia. Qual que é a maior dificuldade da águia voar? É o ar, porque ele oferece resistência. Mas o que é que a águia, o que todos os pássaros aprenderam? É usar a dificuldade em função dela mesma, de uma necessidade dela. Se o ar que atrapalha, ela usou o ar para que ela aprenda a voar. Se você tirar o ar, nenhum pássaro voa. No vácuo, nenhum voa. Mas o que eles aprenderam? Eles aprenderam que a resistência do ar, na verdade, foi uma forma deles aprenderem a voar. Então, às vezes, o obstáculo, aquilo que aparentemente pode ser um grande problema, você vai ensinar a pessoa e mostrar para ela, não, domine isso. Lembra, nós fomos criados para dominar, não sobre pessoas, mas sobre contextos. Então, aconteceu um contexto adverso, domine sobre ele. E quando você vai dominar sobre isso, características, capacidades de Deus serão desenvolvidas dentro de você. O Senhor vai te abençoar, mas você precisa entender isso. O líder tem que resolver o problema antes. Isso quando é problema. Antes que ele vive uma emergência. Então, veja, a primeira coisa, que eu já estou entrando no outro ponto. A primeira coisa, para ficar claro, a primeira coisa é, o que é problema e o que é oportunidade? O problema eu preciso resolver, a oportunidade eu preciso dominá-la. E isso vai me fazer crescer. E os problemas, normalmente, quase todos são interiores. Eu preciso aprender isso. E o maior problema interior é quando eu penso que os meus problemas estão tudo fora. Na verdade, eu não estou olhando para onde verdadeiramente tem os problemas. Agora, quando tem um problema e foi definido que é um problema, eu tenho que resolvê-lo antes que ele se torne uma emergência. Porque se eu esperar para resolver esse problema, depois ele passa a ser um problema urgente. E quando a coisa se tornou um problema urgente, pode ter certeza que as consequências serão muito ruins. Aliás, ele já deve estar produzindo essas consequências ruins. E se nós já tivéssemos resolvido, essas consequências ruins não teriam acontecido. Deixa eu te fazer algumas sugestões para você resolver problemas. Então, a primeira coisa, identifique o problema. A causa, não a consequência. Às vezes as pessoas vêm conversar com você falando de uma série de coisas que são consequências. Mas na hora de você identificar, você tem que sair das consequências e ir na causa. A causa é o verdadeiro problema. As consequências só
São consequências. Elas são geradas a partir daquela causa. Então, na hora de identificar o problema, você avalia e vai no ponto certo. Porque se você não for no ponto certo, você vai ter problemas. Priorize o problema. Então, acontece 1, 2, 3, 4, 5 problemas estão junto com você. Não tente resolver todos de uma vez. Isso não funciona nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Pouquíssimas pessoas têm capacidade para resolver mais de 2, 3, 4, 5 problemas de uma vez. O normal é resolver um por vez. Então priorize. Fala, olha, isso aqui é mais grave do que esse, do que esse, do que esse. Então eu vou fazer uma ordem. Vou começar por esse. E aí, então você já tem uma lista de prioridades. Detenha-se no problema até achar a solução. Então você tem um problema, e aí uma boa sugestão é o seguinte: veja quais são todas as soluções para resolver aquele problema. Você anote, faça uma lista das soluções para o problema. Não faça só uma. Pense, peça conselho, envolva outras pessoas para ver quais soluções nós temos para esse problema. Anote todas, porque depois você vai ver a que é mais adequada ao problema, do contexto que você está vivendo. Então, primeiro você vai identificar o problema, a causa. Não olhe para as consequências, porque a hora que você resolve a causa, as consequências deixam de existir. Depois, se é mais de um, priorize, põe na ordem. Pega o primeiro, detenha-se nele, até resolver. Para resolver, você vai ver as soluções, várias soluções, para que você possa escolher a melhor dentro daquele contexto. Depois, esteja sempre com alguém para ensiná-lo como fazer. Então, se você sempre tem alguém, que você está, seu discípulo, que está aprendendo a resolver problemas, depois essa pessoa tem você e ela para resolver o problema, porque ela aprendeu. E se ensina outro e outro, aí você tem muitas pessoas para resolver problemas. E dessa forma, então, a hora que aparecer, tem muitas pessoas, não vai depender só de você. Significa que não vão encher de problema, porque tem muitas pessoas resolvendo. Então, nunca resolva um problema sozinho. Sempre traga alguém junto com você para ele aprender. E, por fim, corrija o processo para que não aconteça de novo. Então, esse problema aconteceu por causa disso. Vai lá, resolva por causa disso. Se é um processo que você está conduzindo, resolva isso, porque aí não vai dar mais problema. Se você resolver o processo, os problemas vão deixar de acontecer. Você sabe que todo controle de qualidade de qualquer empresa trabalha dessa forma. O controle de qualidade não é só para ver se o que foi feito está bom. Na verdade, o controle de qualidade é para ver o processo que produz o produto. Então, se você, por exemplo, apareceu um problema num casamento dentro da equipe que você lidera. Se você resolve aquilo, você descobre qual é a causa que gerou aquele problema, você chama os outros casais e mostra, olha, quando você fizer isso, vai gerar esse problema, então não faça isso. Já ajuste logo na sua vida antes de gerar novos problemas. Se você fizer dessa forma, você pode ter certeza que esses são bons princípios para você resolver problema. Então, são boas coisas que vão acontecer e que vão te ajudar a ser um resolvedor de problemas. Eu vou te falar algo. Ninguém quer um líder que não resolva problemas. Você quer ver a forma mais rápida de você estabelecer uma liderança? É aquele que sabe resolver problema. Todo mundo procura. Todo mundo aceita a influência. Porque quando leva um problema, ele é resolvido. Você quer alguém para perder a sua liderança? Ou para não ter influência nenhuma? Para ter só o título de líder? É ele nunca resolver nenhum problema. Se alguém vai conversar com alguém, sai de lá com uma solução e resolvido algo, essa pessoa sempre vai voltar ali. Porque aquela pessoa tem sabedoria, tem um olho clínico, consegue orientar para resolver. E o que nós precisamos é de resolver problemas. Então, um líder, ele é também um resolvedor de problemas. E isso é a forma mais rápida de você estender a sua liderança, de você avançar, de envolver mais pessoas. Porque as pessoas têm em você alguém que resolva. Mas se você não resolve problemas, as pessoas vão procurar outro para resolver, porque os problemas não vão deixar de existir. Mais uma característica indispensável para a liderança: saber criar um clima para a mudança. Então você percebe que está acontecendo algo e que precisa ser mudado. E você precisa criar um clima para a mudança.
Não chegue tão somente e fale, isso aqui precisa ser mudado e vai ser feito assim. Você vai destruir, isso vai ser uma tragédia. Perceba primeiro que precisa haver mudança. E logo em seguida, cria o clima para que essa mudança aconteça. Porque depois que você criar o clima para que a mudança aconteça, o resto é só consequência. Mas se não houver esse clima, vai ser uma tragédia quando você tentar mudar algo. Nós, como líderes, precisamos aprender isso. Agora, como criar esse clima? Deixa eu te falar. O clima da mudança começa justamente com você, o líder. Se o líder não é uma pessoa fácil de mudar, como ele vai implementar isso em sua equipe? Agora, parece até que é um contrassenso falar que nós temos dificuldade de mudar dentro do corpo de Cristo. Pois a proposta de Deus é justamente nos mudar completamente. Nós temos que nos tornar como Cristo. Você já pensou o tamanho da mudança que tem que acontecer? Para que todos sejam como Cristo? Você já pensou a dificuldade que é levar uma pessoa, ou quantas mudanças precisam acontecer na vida de alguém para que ela se torne como Cristo? Então, dentro da casa de Deus, o que mais acontece é mudança, é transformação. Porque nós temos que sair da condição que somos e temos que nos tornar no padrão elevado de Deus, que é Cristo. Agora, se as pessoas olham para a minha vida e vê grande mudança, e vê um coração aberto para ser mudado, isso vai se multiplicar nas pessoas. Mas se eles olharem para mim e não ver mudança alguma, e ver que eu sou resistente a elas, por mais paradoxal que seja isso dentro da casa de Deus, como eu expliquei agora, vai ser muito difícil as pessoas quererem mudança. Vai ser muito difícil elas estarem envolvidas numa mudança, sendo que eu mesmo, que sou líder, não mudo nunca. Só para conferir. Deixa eu te perguntar algo. Qual foi a última mudança em sua vida? Você pode descrevê-la? Viu como é difícil acontecer mudança? Talvez você não consiga falar da última mudança na sua vida. Mas se você não está aberto à mudança, ou se ela não tem acontecido todos os dias na sua vida, como que você vai criar um clima de mudança na vida de outro? Então comece sendo alguém bem disposto a ser mudado. Mostre para as pessoas já as mudanças que talvez elas não te conheceram, não perceberam, mas enquanto você está liderando, ainda que você não pare, as pessoas precisam perceber isso na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ser alguém bem disposto a ser mudado. As pessoas têm que perceber isso, que isso é um princípio de vida em você. A partir daí, você começa a ter autoridade para produzir mudança, para criar um clima de mudança. Deixa eu te dar algumas sugestões que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nisso. Primeiro, mostre o problema, o que precisa ser mudado e as consequências disso. As pessoas, elas têm inteligência. Se você chegar e falar, olha o que é que está acontecendo, olha como você age, olha como a equipe faz, olha o contexto que nós estamos vivendo. Isso produz isso e isso de ruim. Todo mundo vai enxergar quando você mostra. Dê oportunidade para que as pessoas entendam, possam dar uma resposta a isso que você está falando. Então, esse é o primeiro ponto. Mostre o problema e as consequências. Aí depois que você fizer isso, mostre como seria se fosse diferente. Então, por exemplo, você está conversando com um casal, você precisa criar um clima de mudança, porque eles têm 10 anos, estão vivendo daquela forma, e está trazendo muitos problemas à família, à obra de Deus. Então mostra como que é que eles vivem, mostra o problema e mostra as consequências. Mostra para eles que eles vão perpetuar isso nos filhos, depois nos netos, nos bisnetos, isso vai passar. Mostra que lá atrás os pais, os avós têm o mesmo tipo de problema e olha o que é que está acontecendo. Então você está mostrando as consequências e a pessoa vai enxergar isso. Agora mostra depois que você mostrar isso, como seria se fosse diferente. Pega um exemplo que eles conheçam, que eles veem, ou seja da palavra de Deus, ou seja de alguém que seja conhecido do contexto. Mostra, fala, olha, lá não tem esse problema. Olha como que poderia ser diferente. Olha os benefícios dessa mudança que se vocês fizerem do jeito que vocês conduzem
a família de vocês, do jeito que vocês conduzem o negócio de vocês, do jeito que você conduz a célula. Então a célula é muito simples. Pega uma célula que funciona e mostra para a pessoa, olha aqui, está acontecendo isso, olha essa consequência. Mas ali funciona. Aí fala para ele, você não quer aquilo? Pode ter certeza que as pessoas vão querer aquilo que é melhor. Desde que fique claro isso para elas. Terceiro, desafie as pessoas envolvidas a se disporem à mudança. Então você mostrou um problema e você mostrou uma solução. Agora desafia elas a abrir mão do problema em função da solução. Desafie todos que estão envolvidos e fala para eles, vocês não querem mudar? Diga isso, pode ter certeza que as pessoas vão querer mudar. Depois que você os desafia, a pessoa fala, seria bom. Aí você leva todos a assumir um compromisso de trabalhar em prol da mudança. Uma coisa é você desafiar, outra é eles assumirem o compromisso que a partir daquele dia, daquela hora, vão trabalhar em função de mudar. Aí depois que você tem esse compromisso, juntos estabeleça um projeto de ações, de etapas de mudança. Tem que existir nesse processo aí alguns pontos de avaliação para checar o que está acontecendo. De tempos em tempos tem que sentar para ver, a mudança está acontecendo de fato? Então você precisa fazer um projeto com etapas. Falar, então, primeiramente, quantas vezes eu estou aconselhando casais, por exemplo, eu pergunto para um, qual que é o pior problema, né, quando eles querem mudar? Qual que é o pior problema da pessoa? Aí ele fala. Aí eu falo para o outro, qual que é o pior problema do outro? Eu falo assim, não fala todos os problemas, não. Qual é o pior? Fala isso. Fala, então isso nós vamos atacar primeiro. Porque é o pior. Então é o que traz mais dor de cabeça. Vamos resolver isso. Aí os outros depois. Então é a próxima etapa. A primeira etapa é essa. É o pior aqui. Então isso funciona bem. Estabeleça um projeto de ações com etapas, junto com aqueles que estão envolvidos na mudança. Dessa forma, se você mostra o problema, as consequências, se você mostra como seria se fosse diferente e mostra as consequências disso também, se você desafia as pessoas a mudarem, se você depois leva elas a assumirem um compromisso, se tem um projeto de mudança, pode ter certeza absoluta, você será exitoso na sua liderança. Porque você criou o clima. O clima está pronto. Agora é só implementar as mudanças. Pode ter certeza, todos querem mudanças, desde que eles entendam que as mudanças são boas. Desde que eles entendam que a vida deles será melhor a partir da mudança. E eu como líder, você como líder, fomos chamados a mostrar isso. A mostrar, olha, é bom, vai ser melhor. As consequências são essas. Principalmente quando você tem um referencial para mostrar. Falar, olha ali, é aquilo ali que nós vamos construir. Aquilo ali é o que você precisa. Quando isso acontece, pode ter certeza, as mudanças vêm. E nós como líderes, temos que saber criar um clima para mudança. Sabe, irmãos, em relação às características de um líder, são muitas e variadas. Mas eu creio que essas que nós compartilhamos até agora são as essenciais. Outras serão compartilhadas ao longo de outras matérias. Mas pegue essas, inclua na sua vida, desenvolva isso, porque a sua liderança será infinitamente melhor e os objetivos serão conquistados quando essas características fizerem parte da sua vida. Não se importe se você não tenha elas no ponto máximo. Importe que elas manifestem na sua vida e trabalhe para desenvolvê-las. Pega dessas características, aqui é o ponto mínimo. Algumas pessoas não têm quase nada disso, então invista nisso primeiro. E vai investindo. Sempre pega aquilo que está pior e resolva primeiro. E aí depois você vai resolvendo as outras. Depois de um tempo, pode ter certeza, elas estarão todas na sua vida fluindo de uma forma poderosa. Você será um excelente líder, frutífero e prevalecente, que é o que Deus quer, que é o que você quer, que é o que a igreja precisa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.